Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Chegamos na nossa lição 7, que é o título da meditação, do dia 23 de 1 de 2022. O assunto meditação que às vezes não é tão abordado, não é tão falado, mas que não deixa de ser muito importante. Às vezes nós não temos esse hábito, né? Mal fazemos uma leitura bíblica ali corrido, não importa tanto, não dá tanta atenção, mas a palavra de Deus sempre nos deixa claro que nós devemos meditar. E essa lição, né, a revista traz para nós esse tema que nós na meditação. Então vamos fazer nossa lição. Espero que vocês tenham lido lá a revista, possa ter um bom proveito. O nosso texto base é em Josué, capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o contexto deste texto, né, desse versículo, lá de Josué, quando Moisés já havia morrido e Deus chama Josué para liderar o povo que iria atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida. Josué, apesar de já ter andado um pouco ali com Moisés, ele precisava ainda de se firmar como líder. Então Deus chama Josué para essa tarefa, essa missão de liderar o seu povo e lembra ele de meditar na lei, a lei escrita por Moisés, ditada por Deus, e Moisés deixou as instruções todas para o povo, mas um líder precisa estar à frente, se dá no mínimo um passo à frente de seus liderados para que ele possa ser um bom líder. E é isso que Deus queria de Josué, para que ele meditasse na lei dada por ele a Moisés, dada por Deus, né, a Moisés, para que Josué fosse bem sucedido, fosse próspero. Porque se Josué não meditasse na palavra, na lei dada por Deus, ele seria um líder que teria falhas. Ele seria um líder que não estaria bem preparado para comandar o povo. E nós já sabemos, né, desde a história bíblica relata que o povo de Israel nunca foi um povo fácil, nunca foi fácil de liderar, rebelde, duro de coração. Então Deus estava chamando Josué a meditar, a pensar na lei, a saber o que Deus realmente queria. Lógico, Deus estaria com ele sempre, mas ele precisava ter segurança, saber que ele daria conta. Porque uma coisa é você estar ali auxiliando, outra coisa é você estar tomar as decisões, estar à frente. Então, Josué precisava, necessitava de estar meditando. E não é diferente para nós hoje, né? No meu caso, como líder, auxiliar, né? Pastor auxiliar, nós precisamos meditar, né? E todo um bom cristão, um crente que queira ter bons frutos, ele necessita de meditar, ler a palavra de Deus, meditar, gastar um tempo ali com a palavra de Deus. Muito bem, né? Andando aí, então o que é meditar? Meditar é uma das atividades mais importantes na vida do cristão. Como eu já estava falando, muitas vezes nós não temos esse hábito, né? Nós não temos esse costume de meditar, parar um tempo para meditar. Como eu disse, né, muitos, a maioria nem lê a Bíblia, quanto mais meditar. E a gente, toda vez que vem à nossa mente que quer meditar, né? Talvez você está lá, pensa que ele fazer assim. Não, meditar não é isso, que é a posição lá do Buda, né? Tem traz até na revista, aquela posição lá, às vezes com a mãozinha assim, mas com a mão assim, né? Lá com as pernas cruzadas. Nem se eu quisesse cruzar as pernas sentado, não daria conta, né? As juntas já não permite mais a coluna, a idade chega. Mas meditação não é isso. Estar lá naquela posição como Buda, né? Ao mundo, ao secular, uma referência de meditação. Aliás, os orientais têm esse costume de querer, né, ter um controle da mente na meditação, mas não é assim. Né? Não é este tipo de meditação que nós, cristãos, devemos nos ater. A meditação é na palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é pensar sobre ela, é estar ali tentando a resposta de Deus, buscando a resposta de Deus para a nossa compreensão daquilo que Ele espera de nós. Como Josué, né, nós precisamos nos fortalecer junto com Deus. E esse fortalecer é na palavra de Deus, é pensando sobre ela. Aliás, né, o que vai nos alimentar o nosso espírito
é aquilo que nós pensamos. Quanto mais nós pensamos sobre Deus, quanto mais nós gastamos tempo com Deus, mais nós vamos aprender de Deus, a aprender o que Ele quer para nós. Né? E qual o significado da palavra meditação? Né? Vimos aí o que ela é, mas o significado de meditar é ponderar, é estudar, é considerar, pensar a respeito de alguma coisa, é esquadrinhar. O que é ponderar? Você avaliar se aquilo que você está lendo é o que é correto, se é bom para mim. É, eu ponderar você a sua vida. Às vezes as pessoas saem atirado, quer fazer do seu jeito, e mesmo lendo a palavra de Deus, às vezes ela não pondera, não considera aquilo na sua vida. É estudar a palavra de Deus. Estudar é muito mais do que simples leitura. É estudar a palavra de Deus, é buscar entender tudo na nossa vida, né? Vamos dar o exemplo de escola. Quando você vai fazer uma prova, você vai buscar um concurso, alguma coisa assim na sua vida, você precisa estudar. Você tem que reter aquele conhecimento. E estudar é isso, te dar uma base para você conhecer, adquirir um certo conhecimento. Não é que você vai conhecer Deus, né? Mas na medida que Ele nos revela, nós também precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo na totalidade, né? Não preciso nem falar sobre isso, que jamais iremos dar conta de compreender na totalidade. Mas naquilo que Ele espera de nós, nós devemos buscar estudar sim, buscar a palavra de Deus. É considerar a palavra de Deus na nossa vida. Nós não consideramos a palavra de Deus na nossa vida. Nós não importamos com ela da forma que Ele é na nossa vida. E aí isso acaba nos atrapalhando o nosso viver. É pensar a respeito de alguma coisa. E no nosso caso, né, pensar a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Eu quero insistir, vou insistir muito nisso. Nós precisamos ler a palavra de Deus, ler bons livros e pensar a respeito. Né? Às vezes nós não pensamos, e o fazer as coisas sem pensar, ou nem fazer, né, sem pensar, é que nos atrapalha. Nós precisamos pensar. Aliás, né, aquilo que nós alimentamos no nosso pensamento é o que vai dar uma condição para nós para realizar as coisas. Às vezes nós alimentamos amargura, alimentamos ódio, alimentamos coisas ruins na nossa vida, acabamos até por fazer, ou se não concluímos, mas atrapalha a nossa vida. Então nós necessitamos de pensar a respeito da Bíblia na nossa vida. Lógico, né, isso vai gastar um tempo. Talvez é isso que as pessoas não querem. Talvez é justamente nesse ponto que as pessoas não querem. Porque vai gastar tempo. Preferem gastar o seu tempo em tantas asneiras e acabam por deixar de lado o que interessa. Esquadrinhar, né? Esquadrinhar é dividir, você destrinchar aquilo lá, debruçar sobre a Bíblia e buscar de Deus. Lógico, às vezes não vem da nossa compreensão, mas Deus vai nos ajudando a esquadrinhar, a dividir aquilo ali ao ponto de entendermos aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Então pense sobre isso, né? Quando você for ler a Bíblia, às vezes eu falo, né? Já compartilhei algumas vezes, já falei, que nós deveríamos tirar pelo menos 15 minutos para fazer uma leitura, né? Não é uma leitura corrida, mas agora a gente vê que meditar é muito mais do que isso. Talvez você lê ali de manhã, sei lá, o horário de manhã talvez seja melhor, porque você terá o dia todo para pensar sobre isso, para meditar. Talvez não seja um afazer que exija tanta concentração naquele momento ali, que dá para você pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que você leu, aquilo que te chamou a atenção durante a leitura bíblica. Então pense nisso, o significado com as suas explicações. Um sentido mais profundo da palavra meditação é de medir profundamente, sondar, perscrutar a palavra de Deus. Justamente, eu quero falar mais, né, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, você medir profundamente. Quando essa palavra de profundamente, de profundar, de sondar, é algo que você vai buscar lá que ao nosso primeiro pensar, nós achamos que aquilo está escondido, está distante de nós. Só está distante justamente porque nós não buscamos, porque nós não pensamos sobre isso. Quando nós paramos para pensar, para meditar,
aos poucos nós vamos descobrindo algo novo, aquelas coisas assim que nós talvez nem imaginávamos que nós conseguiríamos chegar até lá. Isso é fruto de experiência. Eu já tive leituras assim, de fazer uma leitura do dia em 5 minutos, e já tive a experiência de fazer ela em 30 minutos, ou de ler em 10 minutos e ficar pensando sobre aquilo. Tem certas palavras que já mudei da leitura do dia seguinte, mas volto nela todos os dias pensando, às vezes até a semana toda, pensando, assim, martelando na cabeça da gente aquela palavra que nos chamou a atenção. Isso ocorre quando o Espírito Santo nos desperta para determinados assuntos, determinados temas na Bíblia, agora determinadas palavras. E o meditar é isso, é você gastar esse tempo, você pensando sobre isso. E é isso que nós devemos fazer, porque senão acaba passando muito rápido, você lê ali e não, não reteve nada do que a Bíblia quer nos dizer. Volto a insistir. Não está só em nós, lógico, está na direção do Espírito Santo, mas nós também temos condição. Certas pessoas que têm mais, digamos assim, mais uma formação de ensino, de tudo, mais condição de pensar, de ler, essas pessoas devem buscar então, esse pensamento de aprofundar mais na palavra de Deus. E isso gasta um certo tempo. Meditação não é uma simples leitura da Bíblia, é semelhante ao que o boi faz, ele rumina. Talvez nem todo mundo, como eu, já tive a oportunidade de observar várias vezes o boi, a vaca, né? No sentido aí, o autor da revista usa o exemplo do boi, mas já parou para pensar lá, observar como o boi come? Ele come ali, né? Rapidão ali, engole uma grande quantidade de capim ou de ração, que seja, mas chega um determinado momento que ele tem que parar. Ele deita ali, vai ruminar, vai voltar, né? Fazer todo aquele processo da digestão dele que ele precisa fazer, característico dele. Ou seja, o que eu quero me ater mais uma vez, tudo isso gasta tempo. Remoer, ruminar aquilo ali que ele já havia comido. Nós, no nosso caso, né, não é assim. Nós comemos e comemos de novo. E às vezes nós acabamos fazendo isso com a leitura bíblica. Nós só lemos, passando por cima, rapidão, e não para nem prestar atenção no que nós estamos lendo. Eu já vi pessoas ler de forma errada a Bíblia ali, por quê? Porque não teve cuidado nem de ler de forma correta, muito menos de buscar entender o que estava escrito ali, o que Deus quer falar. Então, pare um pouco e pense sobre isso. Você tem gastado tempo com a palavra de Deus? E não me venha falar que é falta de tempo, né? Eu gosto de falar sobre isso. Todo mundo tem tempo para muitas coisas. E acaba que não tem tempo para a palavra de Deus. De parar, de estar ali pensando sobre isso, questionando. Gosto muito de falar sobre isso, de questionar. Não de questionar se Deus existe, se Deus está certo, se Deus não ama, se Deus fosse melhor, não acontecia tanta tragédia. Não é esse tipo de questionamento. É de questionar ali a importância daquilo para mim, o que eu posso aprender, o que eu posso crescer com a palavra de Deus. Não é aqueles questionamentos idiotas que os povos, muitas pessoas querem ter, mas é um questionamento saudável, de querer saber o que realmente a palavra de Deus tem para nós. E isso é muito importante para nós, para o nosso crescimento. Muito bem, né? Então, né, chegamos à importância da meditação. Por que meditar? Né? Qual a importância que tem a meditação? Por que meditar? Às vezes nós tá falando até agora o porquê de meditar, então. E na revista traz bem claro aí que devemos meditar porque a Bíblia ensina e ordena que nós meditamos. Até no texto nós lemos, né, Deus falando para Josué que era necessária essa meditação para o fortalecimento, para que ele pudesse pensar sobre a lei, para que ela não pudesse apartar da sua boca, para que aquilo ficasse bem claro na mente dele. Então, a Bíblia nos chama, nos ordena a meditar justamente para isso. Porque se você não pensar sobre coisas que vai te edificar a sua vida cristã, sem pensar, você não vai ficar. Né? A não ser que você estará em um estado vegetativo, né? Aí não funciona. Mas estou falando por pessoas saudáveis,
Porque tudo aquilo que nós pensamos, estamos alimentando a nossa vida, está alimentando o nosso espírito. E o espírito, nós o fortalecemos meditando na palavra de Deus, considerando aquilo que é melhor para nós. Então é essa a ordem bíblica justamente para isso, para que nós possamos nos fortalecer. E meditar agrada a Deus, né? Tanto que Ele nos ordena. Vai agradar por quê? Porque eu vou gastar tempo com Ele. Já parou para pensar que você gosta de atenção das pessoas? Todo mundo gosta de ser notado, de a pessoa ter um tempo ali com ela. Não é que Deus é carente como nós, muito pelo contrário. Mas vai agradar por quê? Porque eu vou estar próximo dele. A chance de eu fazer as coisas da forma correta será maior. O benefício é todo meu. Deus não é carente lá, precisando que eu venha agradar ele, né? Ah, vou pensar em Deus que ele vai ficar feliz, que né, ele está lá sozinho, coitado. Não é nada disso. É para me fortalecer. O escritor aí do século XVIII, né, John Wesley, ele considerava a meditação como a sua mais alta responsabilidade. Autor, né, de vários livros, então você vê as pessoas, já outros autores também, parar, meditava, né? Um autor muito conhecido, citado por nós aí, A.W. Tozer, gastava um bom tempo meditando também, porque ele necessitava de ter conhecimento, necessitava ter a edificação de Deus para escrever seus livros. A meditação nos faz crescer espiritualmente, por isso é que nós devemos meditar. E à medida que nós vamos alimentando nosso espírito, nós vamos crescendo, nós vamos tendo essa condição de uma vida espiritual melhor. E, né, meditar na palavra de Deus nos faz bem-sucedidos e prósperos. Talvez não seja esse próspero aí, essa prosperidade que as pessoas querem financeiramente. Ser próspero não é só ser bem-sucedido financeiramente, mas de ser um cristão maduro, de ter um cristão equilibrado, voltado para as coisas de Deus. É isso que nós precisamos. E quando meditar? Né? Às vezes nós falamos, quando será o momento oportuno? Lá o texto diz, né? Dia e noite, ou seja, constantemente, todos os momentos da nossa vida. Fala, pastor, mas eu vou estar meditando 100% do meu tempo? Não, isso aí é idiotice minha falar que você tem essa condição. Lógico, tem gente que tem mais tempo, outro tem menos, mas volta naquela questão do tempo. Né? Nós devemos separar uma ocasião ali, um momento específico, né? Para que nós podemos meditar, para o nosso crescimento, para o nosso proveito na nossa vida espiritual. Então, quando meditar, sempre que possível. Mas não é aquele possível assim de eu ir deixando para depois. Esse possível é o possível mesmo, aquele de eu fazer um esforço para que eu possa meditar. Então, se for seguir a risca a palavra de Deus aí, no versículo base nosso aí, seria dia e noite. Então, escolha um período adequado, aquele que você vai realmente tirar aquele tempo, dedicar aquele tempo para Deus, lendo um versículo, né, um capítulo da Bíblia, alguma coisa assim, uma referência onde você poderá buscar para você ler, você meditar. Tem pessoas que gostam, né, daqueles versículos mais clássicos, né? Mas a leitura diária nos traz bons textos que nós devemos parar nele, pensar sobre ele, meditar. De preferência, defina um horário. Esse é muito bom. Um horário já pré-estabelecido, porque você terá uma disciplina do seu tempo. Você organizar, você administrar bem o seu tempo. Porque cada dia que você fazer no horário, só quando der, não, hoje não dá, e acaba todos os motivos em volta, será motivo para você não meditar, não dedicar esse tempo a Deus. Mas quando você escolhe um período, já estabelece um horário, fica mais fácil, né, você manter aquilo. Só usando o exemplo do pastor João, né, do sua rotina, ele levanta 4 horas, 4h30,
para ler, meditar, pensar. Isso é saudável, né? E lógico, né? Não precisa ser esse horário, né? Se você quiser, tudo bem. Eu conheço pessoas que levantam 3 horas da madrugada todos os dias para orar, meditar, o horário que eles acham proveitoso para dedicar a leitura da palavra, a meditação, a oração. E onde meditar? Né? Aí, mais uma vez, você escolhe um local apropriado, onde vai te dar mais liberdade, te dar mais tranquilidade. Né? Até o autor cita aí, Jesus, quando for orar, entra no seu quarto. Ou seja, é um lugar, de preferência, um local de silêncio, onde você pode se concentrar, porque se for um lugar barulhento, muita movimentação, vai te tirar a concentração muito fácil. Volto ao exemplo lá de quem estuda no lugar movimentado. Geralmente aquelas pessoas que mais estudam vão para dentro de um quarto, ou uma sala lá reservada para isso, né? Quem tem um escritório melhor ainda. Não um lugar de sossego, onde você pode pensar, onde você pode estar ali junto com Deus, assim, por assim dizer, de forma mais simples, onde você poderá dedicar aquele momento a pensar em Deus, a falar com Deus, a considerar as coisas de Deus. Esse é o ideal, um lugar bem tranquilo. Ou impede lá no seu serviço, né, volto a repetir, um serviço que não, no momento que não existe tanto, sim, se você consegue, né? Não tem local assim definido completamente. Lógico, o lugar mais tranquilo te favorece a, a pensar de forma mais tranquila, a ter aquele momento de mais liberdade para meditar. E o resultado da meditação? Então, o resultado da meditação, ele se torna um homem mais feliz, a pessoa mais tranquila, é, ele vai trazer um avivamento interior, né? Ou seja, vai se fortalecer. É que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Já foi falado, né? Muitas vezes, nosso corpo físico, às vezes nós alimentamos até demais, né? Até engordamos aí, né? Precisamos até fazer algum regime. Mas o nosso espírito também precisa ser alimentado. Primeiro, fazendo a leitura bíblica, né? Aí, segundo, tão necessário quanto de pensar sobre essa leitura, de fazer essa meditação, de gastar um certo tempo ali com Deus, de conversar realmente com Deus. É lógico que ainda vai para a oração e tudo, e nós necessitamos claramente dessa meditação para com Deus. Então, cada vez que nós meditamos, né, nós falamos com Deus e nós necessitamos dessa palavra todos os dias, né? Nós precisamos desse tempo para com Deus, nós precisamos de fazer essa meditação da palavra de Deus. Então, o resultado é aquilo, né, de tudo que é melhor para nós. Então, você busca essa meditação num local adequado, o resultado você vai ver na sua vida. Você vai perceber que vai ter um resultado extremamente bom na sua vida. E a revista aí, o autor traz alguns auxílios, né? Um esboço para a meditação. As pessoas que gostam mais, né? Das anotações, né? E aí traz coisas que irão nos ajudar. E aí lembrei muito da Aline, né? A Aline, para ministrar uma música, ela reescreve a música umas 5 vezes. Ela faz lá um monte de anotação, mas que dá resultado. Isso dá um resultado no final. Então nós não podemos simplesmente acharmos que vamos fazer uma meditação sem ter alguma referência lá do nada. Lá eu comecei do nada, fechei o olho e vou. Ninguém consegue. Né? Ninguém tem uma memória tão boa, assim, não tem uma percepção tão clara assim das coisas para ajudar. Então você tem que ter certo, digamos assim, mais no popular, você precisa de uns certos esquemas, né, para você fazer a meditação. E, lógico, uma das coisas aí, né, então, o
o caderninho, o lápis aí, para você anotar. Eu, né, não sou tão bom assim para as anotações, né? E eu até admiro as pessoas que vai lendo o mesmo livro e tudo, a Bíblia, eu tenho uma Bíblia mais velha lá em casa, ela é toda rabiscada, né? Foram uns tempos melhores, ela nos ajuda a compreensão. Há quem diga, né, que cada vez que você anota, você aprende mais. Porque além de você estar ouvindo, você está escrevendo, você retém mais aquilo que você está lendo. Então, um lápis, uma caneta aí, um bloquinho, um caderninho vai te facilitar muito. E eu vou citar autores, né? Lembro de um livro, né? Agora o nome eu não estou lembrado, do Tozer, falar que cada vez que ele lia a Bíblia, ele só lia a Bíblia com uma caneta e um caderno do lado. Porque os sermões dele ele ia fazendo assim. Tinha anotações que ficava lá 2 anos. Voltava, ele fazia alguns esboços, às vezes na leitura que ele estava fazendo, não era naquele dia que ficava pronto. Mas toda leitura ele só lia a Bíblia com um caderno e uma caneta do lado, para aproveitar as ideias que vinham na mente dele. É, às vezes, a minha memória me traz justamente nisso. Às vezes eu penso, está lendo lá, vem aquele texto assim, vem quase um sermão na cabeça, mas não anotei nada. Ah, não, amanhã eu vou pegar, vou anotar. Amanhã eu já esqueci. Então, o benefício de ter algo para anotar é justamente isso. Que se você anotou, aí fica fácil de você lembrar. É lógico que você não vai escrever, às vezes, né, tudo aquilo que vem em seu pensamento. Mas os pontos-chave, né, aquelas palavras que vão trazer a recordação à memória. Mas se não tiver nada, só, né, dessa vida corrida que a gente tem e tantas informações, muitas vezes você não vai lembrar de tudo. Aí quando você anota, aí fica mais fácil de você trazer à sua memória tudo aquilo que você quer. Então o benefício das anotações é justamente isso, de fazer com que você lembre mais daquilo que você quer, né? Daquilo que você gostou, daquilo que vai te ajudar. Ter lá concordância bíblica, o dicionário bíblico. Hoje é lógico, né? Quase todo mundo tem aí um celular, acesso à internet, fica mais fácil, né, de você pesquisar. Mas tinha uma época que não tinha, né? Eu era mais limitado ao uso da internet, o Google, né? Aí realmente se fazia necessário uma concordância bíblica, um dicionário bíblico, para que pudesse pesquisar. E eu sou um desses que só aprendo quando se compara, busca o significado. Às vezes, até mesmo no tempo de escola e igreja, né, gostava na escola bíblica, né, já falei várias vezes, né, quantas vezes eu mais a irmã Jaciara, né, já desviamos ou paramos a lição que o pastor João estava ministrando lá digamos aí, uns 15 anos atrás, né, a gente, 12 anos, o pastor lá preparou toda a lição, mas lógico, tudo dentro da normalidade, dentro dos assuntos coerentes. Ó, pastor, isso aqui e tal, porque eu estava pensando, eu tinha anotado, né, tinha necessidade de aprender. E eu, quando não tirava aquela dúvida, não dava conta de prosseguir. Sabe aquelas pessoas que quando tem uma informação que ela não deu conta de processar ela, tudo mais que está falando à sua volta, ela não vai aprender? Então nós precisamos, né? Pelo menos eu preciso, né? E sei de muitos aí que precisam disso também, de ter um dicionário bíblico, uma concordância, justamente para prosseguir na informação. E isso ajuda, né? E ajuda demais. Então pense sobre isso cada vez que você for ler aí a palavra de Deus, que você for meditar em algo para você tirar suas dúvidas de forma mais tranquila. Então, o que fazer no momento devocional? O momento devocional é aquilo que a sua leitura diária, a sua oração que você vai fazer todos os dias, aquele momento que você vai dedicar a Deus. Né? Agora, se você não tem nenhum momento, é mais difícil, mas né, estamos falando aqui dentro de uma normalidade de pessoas que têm este momento, né, de ler a Bíblia, de louvar a Deus, de orar, de confessar. Né? Então, tudo isso vai te ajudar no seu momento devocional. A revista traz
Então, tudo isso aí é uma ideia do autor que é muito válida. É lógico que tem outras ideias, né? Nós estamos seguindo a revista aqui. E eu achei interessante. E agora vai esbarrar numa coisa aqui que eu lendo a revista, justamente no tempo. Aí tem um esqueminha que ele colocou aqui, né? Vou ler aqui, está na revista, vocês acompanham aí, né? Louvor, 10 minutos. Aí tem gente que nem lê a Bíblia, não tira nem 10 minutos. Ação de graças, dizer que Deus, toda a graça de Deus, 5 minutos, já deu 15. Memorização do texto bíblico, tem gente que nem lê, quanto mais memorizar, mais 5 minutos, já deu 20. Meditação, né, mais 20 minutos, você ficar pensando sobre tudo aquilo, né, sobre tudo que você leu. Oração e intercessão, mais 20 minutos. Resumindo, deu 1 hora de prazo. Seria o ideal. Né? Lógico que você tiver disponibilidade, seria melhor ainda mais de 1 hora. Mas é aquilo que eu falo sempre. As pessoas não tiram nem 10 minutos, quanto mais 1 hora. Né? Complicado às vezes. Aí não sabe o porquê que a vida espiritual está tão capenga. Né? Não é indo contra os pedidos de oração pela vida espiritual. Mas já perceberam que muitas pessoas, às vezes, né, talvez resolveriam o seu problema, sua vida espiritual, justamente fazendo esse esqueminha, colocando em prática, colocando mais tempo. Aí constantemente ela ore pela minha vida espiritual, ore pela minha vida espiritual, mas a vida espiritual precisa ser alimentada. Ela precisa ter um tempo para alimentar a sua vida espiritual. Aí a pessoa não lê, não louva a Deus, não ora, não memoriza nenhum texto, não medita, não faz nada disso. Aí a vida espiritual realmente vai estar doente, vai estar enfraquecida. Aí o meu corpo irá prevalecer. O meu desejo, né, na lição passada aí, né, do que o pastor João ministrou, que era a tentação, só será, né, bem sucedido para vencer a tentação quando a minha vida espiritual está fortalecida. O autor traz essa cadência, essa sequência justamente. Eu vou vencer a tentação, mas eu preciso fortalecer a minha vida. E a meditação vai fazer com que eu fortaleça a minha vida espiritual. Minha vida espiritual está fortalecida. Lógico, né? Não estou dizendo que você não deve, né, me entenda, não deve fazer pedido, né, para fortalecer a sua vida espiritual. Mas você precisa fazer algo. Você precisa alimentá-la. Talvez, se você alimentar a sua vida espiritual, meditando, orando, lendo a palavra de Deus, sobrará mais tempo para você orar por outras coisas, né? Mas digo, né, não é errado, né? Só às vezes nós devemos administrar melhor o tempo que nos tem. E o que fazer na oração? O que nós devemos fazer na oração? Às vezes a pessoa fica lá parado, né? Há uns anos atrás nós tínhamos um dia de sexta-feira, um momento de oração lá na igreja, e aí às vezes ficava lá. E acaba que, né, na função da gente, a gente precisa avaliar. E eu acabava olhando e via as pessoas, estavam olhando para o teto, outro olhando para fora, outro procurando não sei o quê. E eu tinha lá, vamos pôr, 15 minutos para oração. Tinha gente que 2 minutos já tinha acabado. 5 minutos você olhava assim, de pouquíssimos orando. Ou seja, não tem o hábito de ler, não tem um objetivo definido. Às vezes acaba orando lá por tantas coisas, volta a insistir. Né? Nós devemos até o nosso pedido de oração. E foi um período bom, né? Aquele período que nós tínhamos também da oração de 6 horas, o pastor João sempre recomendava, né? Avalie o seu pedido, que às vezes você acaba lá orando para o cachorro da vizinha da sua cunhada, né? Não que se, né? Não tem nada muito a ver às vezes. E acaba você esquecendo de orar pelo irmão que está aqui do seu lado, necessitando realmente de uma oração. Então, o que fazer na hora da oração? É isso que nós precisamos ter, então, esses pedidos. Pastor, mas Deus já não sabe de tudo que nós precisamos? Sim, mas nós precisamos saber. Não é que Deus não sabe. Eu que preciso saber.
Não é apresentar diante de Deus assim, de qualquer forma, sem saber, não, na hora lá eu vou falar e vai dar certo. Eu preciso estar diante de Deus com os meus pedidos bem já definidos. Por isso nós até temos um alvo anual, aí 10 intenções durante todo o ano, e às vezes as pessoas não conseguem, ou mesmo quando coloca o seu alvo lá, esquece rapidamente. Não, mas precisa ficar bem definido na nossa vida. Precisa ficar bem definido por quais motivos nós iremos orar, por quais motivos nós devemos nos colocar diante de Deus para que Ele venha em nosso favor. São dias muito difíceis, né? E são dias difíceis que tanta garganta já não está boa, já faz dias. Eu acho que é só de conviver com as pessoas à volta da gente com Covid, a gente acaba sentindo sintomas, por reflexo. Mas não estou com Covid, não. Né? Só a nível de informação aí. Mas, voltando aqui à lição, você apresenta seus motivos diante de Deus e Ele vai estar abençoando com certeza. Né? Não é porque eu estou ordenando nem nada, não. Porque Deus agrada de pessoas organizadas. E nós, né, usando isso, esses auxílios na nossa meditação, nas nossas orações, vai facilitar para que nós possamos chegar diante de Deus. Os irmãos vai desculpando aí que realmente a garganta está muito legal, não. Então, para concluir, né, e já ressaltando que essa é uma lição foi mais corrida, que realmente o assunto, talvez presencial, daria mais tempo. Mas, assim, de gravar, vai até os irmãos vão perceber aí que vai ser só em uma lição, não em duas, né? E para concluir, então, meditar nos ajuda a ter mais intimidade com Deus. Talvez é esse o grande problema da atualidade. As pessoas não conhecem Deus. Elas não têm intimidade com Deus. Para conhecer alguém, você precisa ter intimidade, conviver com ela, né? Pensar sobre ela. Sabe lá quando toda vez que você conhece uma pessoa, você pensa sobre ela, se é o que agrada, o que desagrada, né? O que você pode fazer por ela. Então não é diferente para com Deus. Deus gosta de pessoas que gastam tempo com Ele, que queira conhecê-lo, queira estar perto dele. Então busca essa meditação na palavra de Deus, busque conviver com Deus, ter intimidade com Deus, gastar tempo com Deus. E lógico, quando a gente fala de gastar tempo com Deus, nas coisas de Deus, nos filhos de Deus, quando você pensa sobre. Tá difícil a garganta. Quando você pensa nos filhos de Deus, na igreja de Deus, você está pensando em Deus. Como que você vai pensar em algo para ajudar as pessoas a crescer à sua volta? Às vezes nós já ouvi muitas pessoas falar assim, fulano, não tô nem aí não, se ela der certo ou não. Então, você está fazendo algo que desagrada a Deus. Essa intimidade com Deus é ter comunhão quando eu digo com a igreja, com os irmãos, aqueles que professam a nossa mesma fé, aqueles que servem a Deus. Então medite cada dia na palavra de Deus, gaste tempo com a palavra de Deus, busque essa intimidade com Deus, busque estar perto de Deus, até porque se você não tem intimidade com Deus, você terá intimidade com o mundo. E aliás, né, nós só vamos falar daquilo que o coração está cheio. E nós alimentamos o nosso coração com o nosso pensamento. Aquilo que nós pensamos todo dia, nós vamos alimentando o nosso coração. E aí acabamos por falar. Tem gente que alimenta o seu coração, o seu pensamento está repleto de pornografia, de maledicência, de ódio, de maldade. E esses assuntos vai gostar. De fofocas, né? Que é um assunto bem bom de a gente fazer. Né? As pessoas alimentam isso e acaba o seu coração estando cheio disso. Mas nós devemos alimentar nosso coração com as coisas de Deus, pensando sobre Deus, falando sobre Deus. E é isso. Então, depois dessa lição, espero que as suas leituras sejam completamente diferentes. Seja leitura da palavra, meditando, pensando sobre ela, para que você possa crescer espiritualmente. Amém?